conceito de boa governança vem se mostrando a cada dia como a principal ferramenta para construir um ambiente de confiança, transparência e responsabilidade. Tão necessário para promover o investimento de longo prazo, bem como para a estabilidade financeira e a integridade empresarial. Por isso, compreender bem o DI no âmbito das políticas ESG é fundamental, pois os riscos e oportunidades de governança provavelmente aumentarão à medida em que as questões ambientais, sociais, políticas e culturais continuarem a evoluir. Bem-vindos ao mundo ESG. Nossa convidada de hoje, Renata Bertelli, executiva de Compliance, Governança e Sustentabilidade, com mais de 20 anos de experiência profissional em práticas de riscos, controles, auditoria e compliance, atuando em indústria financeira e não financeiras. Foi sócia-diretora da KPMG no Brasil, na área de gestão de riscos, auditoria e compliance, executiva de GRC na IP, e hoje atua como vice-presidente de Compliance na Oi e conselheira do Oi Futuro. Olá, amigos do Mundo ESG, eu sou a Yun Kim e hoje eu recebo a Renata Bertelli aqui para um bate-papo sobre Compliance, Governança e ESG. A Renata tem uma longa trajetória de sucesso baseado nesses temas em diferentes setores e indústrias, mas antes de propriamente entender os desafios profissionais, eu gostaria mesmo de saber da trajetória pessoal. Quem é a Renata e o que te trouxe até aqui? Bom, muito obrigada, Yunki. Poder contar um pouquinho da minha jornada me deixa muito feliz, muito grata, e eu gosto dessa pergunta, né? Porque atrás, na verdade, todo executivo é um indivíduo, é um ser humano e que certamente tem boas histórias para contar. Contando a minha, então, hoje, compartilhando, eu sou Renata, nascida no interior do Rio Grande do Sul, em Garibaldi, uma cidade muito pequena. Meus avós são oriundos, né, da Itália, então imigrantes que vieram aqui desbravar e ajudar a construir esse país. E essa jornada, como toda jornada de um imigrante, ela é bastante desafiadora. A família inteira trabalhou por muito tempo cultivando uvas, produzindo vinhos, e eu acho que é um pouco dessa história que começa a jornada do meu pai, né, que foi uma fonte de inspiração. E o interessante é que naquela época se produzia e se vendia uva para pequenas cooperativas no interior do Rio Grande do Sul. E o meu pai, com uma visão muito inovadora, podemos dizer assim, disse: por que não vender esse produto na CEAGESP, São Paulo? Poxa, mas é longe, né? Naquela época não era tão rápido assim, não. Então minha avó preparava uma marmita que tinha que ajudar meu pai a chegar em São Paulo e voltar para o Rio Grande do Sul com um pequeno caminhão de caixas de uvas embaladas para chegar no CEAGESP. A partir daí a vida do meu pai se transformou e da própria família, porque toda a produção ela era enviada para cá e ali começou a ter um crescimento, né? E esse crescimento levou meu pai a ter uma transportadora, a ter uma vinícola e o crescimento era invejável, assim. Eu ficava olhando para o meu pai e disse assim: gente, eu quero cuidar disso quando eu crescer. Mas a vida da gente às vezes nem sempre é como a gente planeja, né? E por uns bons anos de muito crescimento, chegou um momento de que talvez tomadas de decisão ou até o contexto, né, de pouca formação, né? Meu pai tinha uma questão de ser semi-analfabeto, então lidar com toda essa complexidade talvez levou meu pai a tomar decisões que não foram as melhores. Mas toda essa história dele, toda essa coragem, todo esse comportamento de acreditar no indivíduo, de acreditar na palavra, de que as relações elas precisam ser relações de confiança, foram uma base importante para que eu pudesse construir a minha jornada profissional. E foi ali que eu decidi que eu queria fazer parte desse mundo das organizações para que a gente pudesse não repetir, para que outras famílias, para que outras pessoas não tivessem que passar pelos momentos difíceis e de perda que nós tivemos por conta desse fato com o meu pai e o negócio dele. Daí eu ingresso nesse mundo de gestão de riscos, auditoria interna, controles internos,
e eu começo a perceber o quanto esse trabalho tem potência e como ele é uma grande fonte, uma ferramenta importante para que as organizações possam ser perenes, né? Que elas possam avançar, progredir e mudar a vida das pessoas e da onde elas estiverem. Renata, nessa sua breve introdução, você já trouxe tantos valores e muito humanos, e eu me identifico muito com a sua fala, quer porque eu também sou imigrante, quer porque sou profissional dessa área de riscos, de compliance e governança, e a gente é muito mal interpretado, né? Por vezes nós somos mais despesa do que receita, mais custo do que vantagem competitiva, como se a gente tivesse que colocar um framework que ticar todos os do's e don'ts. Mas você acaba de trazer uma história de que a gente consegue proteger bens e tornar uma instituição perene, uma corporação perene. O que te diferencia como profissional que vivenciou isso enquanto criança, com uma empresa familiar, para uma executiva que hoje lida com a empresa do tamanho e a envergadura da Oi, que passa por uma recuperação judicial? Bom, essa vivência de ter vivido dias difíceis com o meu pai, e quando eu trago isso para o mundo corporativo, eu percebo que muitas vezes o que falta é fazer a pergunta certa. E quando você está num meio onde todo mundo está vendo que está dando tudo certo, muitas vezes o papel do compliance, o papel da nossa função de fazer algumas perguntas, a gente acaba se sentindo, poxa, mas sou eu que vou fazer essa pergunta difícil? Sou eu que vou fazer uma reflexão e pedir para que as pessoas façam uma reflexão sobre um outro olhar? Então, o desafio é você conseguir fazer com que as pessoas percebam que fazer provocações, pensar sobre aquilo que pode dar errado e mudar a lente num cenário de que parece que tudo vai dar certo sempre, esse talvez seja o nosso grande papel, a nossa função. Por muitos e muitos anos eu convivi com colegas que tinham uma preocupação de cumprir check in the box. Ah, mas eu construí uma política, mas eu defini qual é o meu apetite a risco, mas eu dei o treinamento. Mas o quanto essa nossa linguagem conseguiu sensibilizar as pessoas dentro da organização. O quanto o executivo que toma a decisão, ele percebe que isso pode gerar valor. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que são ferramentas importantes, que elas devem ser consideradas, porque muito pode ser evitado ou minimizado. Talvez evitar não seja a palavra correta, mas que a gente possa estar alerta, possa estar atento a algumas questões que muitas vezes não é muito prazeroso olhar, né? Ele tira o brilho, ele tira o glamour de algumas questões. Então, eu acho que é menos protocolo e mais conexão com o negócio, para que a gente possa se fazer ouvir, né? Talvez o simples fato de alguém escutar você e de entender que o seu papel é esse, gera mais conforto para que a gente possa fazer o nosso papel. Renata, como VP de Compliance e Governança da Oi, como você se sente percebida enquanto executiva? A agenda ESG, sustentabilidade, essa agenda toda de riscos, está permeada na alta administração? O board entende, os conselheiros entendem, os seus pares entendem a necessidade de praticar essa agenda? Sobre essa questão de se conectar com a organização e de fazer parte da agenda, eu acredito que o grande ponto chave é que, ao ingressar na Oi, a nossa preocupação foi entender como as pessoas percebiam esse tema dentro da organização. E a gente consegue perceber, por muitas conversas, de que existe uma divergência de interpretação do que é o compliance dentro de uma organização. Então nós tínhamos visões de que nós éramos auditores, nós éramos polícia, ou nós éramos alguém que dava treinamento todo ano. Então compreender qual era a leitura de cada colaborador, e aí o meu ponto de atenção, né? Os executivos precisam acreditar. Esse é o ponto-chave para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Mas ouvir, né? Dar voz a quem quer ser ouvido, né? Dar a oportunidade para que as pessoas possam falar o que sentem e como interpretam esse tema,
ele é fundamental para que a gente pudesse repaginar o programa de conformidade da Oi. E no momento de transformação, tudo precisa ser mudado. Você não transforma a companhia somente com processos ou com mudança de modelo de negócio. Transformar a Oi necessitou de toda a organização olhar sobre um outro jeito. O que vai ser essa nova Oi? O que a gente precisa entregar para o nosso cliente, para o nosso stakeholder e para a própria sociedade? Então, ouvir as pessoas nos possibilitou entender que a linguagem que a gente usava, ela não era uma linguagem que era de um senso comum. O que significa essa palavra? Quais são esses termos? O que é uma lei anticorrupção? Isso não está no meu dia a dia. Então, traduzir essa linguagem da conformidade para a linguagem do cotidiano, você construiu a primeira ponte do compliance com as pessoas. E quando as pessoas perceberam que elas é que fazem a Oi todos os dias e de que elas não são colaboradores, elas precisam ser cidadãos, colaboradores para ajudar nessa transformação, eu entendo que ali foi o grande divisor de águas para que essa organização pudesse tá passando por esse momento de transformação com tanto orgulho de pertencimento. Causa até estranheza. Como alguém pode ter orgulho de pertencimento se as notícias que a gente divulga, né, que o mercado ouve, são sempre notícias duras, difíceis, né? Mas aí é que está o grande ponto de qualquer processo de transformação. As pessoas. Quando você consegue fazer com que elas se sintam parte e que todo dia elas precisam fazer o seu melhor, e que o como é importante. Os resultados eles podem chegar sobre diversos caminhos, mas o como precisa ser respeitado. Quando você valoriza o como, quando você dá a luz de que a gente chega nesse resultado executando dessa forma, respeitando a sociedade, respeitando as leis, né, sendo uma empresa cidadã, eu acho que o resultado ele é perene. Ele se sustenta, ele não precisa de mais treinamentos, mais políticas, porque isso fica como algo intrínseco dentro do colaborador. Renata, gostaria de entender um pouco mais sobre colaborador cidadão. Você mesmo mencionou que as notícias na mídia são duras em relação ao Oi, que passa por uma recuperação judicial. E ao mesmo tempo, você traz a notícia de que a empresa está fazendo esforço para formar colaborador cidadão, está tendo uma visão para sustentabilidade, ESG. Como isso funciona? Porque muitas das empresas, organizações, ainda encaram essas agendas ESG de sustentabilidade como algo além, um plus que eles fazem quando estão bem financeiramente, quando o core business está bem. E a gente sabe que passar por uma recuperação judicial não é uma tarefa fácil. Você poderia explicar melhor como que a empresa está encarando essas duas agendas que a primeiro momento parecem tão contraditórias? Bom, o ESG na Oi, ele teve alguns momentos de muitas reflexões, né? O que seria o ESG para a Oi? E nós entendemos que o primeiro passo que deveria ser dado é entender o que de fato já é a Oi à luz do ESG. Porque o ESG é um novo olhar, é um novo formato de enquadrar muitas das atividades que as organizações já fazem. Então o nosso desafio aqui vamos tentar entender o que o ESG traz na sua essência. Porque sair aplicando metodologias, questionários, gerando portfólios de risco e criando uma primeira camada, certamente ela não diz sobre quem são as organizações de fato. E o trabalho que nós realizamos foi entender o que a Oi já faz há muito tempo. O Instituto Oi Futuro, nós temos ele há 20 anos, né, que fomenta educação e cultura. Cuidar do colaborador, da saúde ocupacional dele, também é uma ação ESG. Cumprir o seu papel como uma organização de entregar produtos, né, de cumprir requisitos regulatórios e de gerar resultado para que o acionista da companhia, né, possa entender que esse é um bom business, isso também é ESG. Então, dentro da Oi, nós capturamos todos os projetos,
todas as ações que ao longo da sua jornada aconteceram e que permanecem e que continuam sendo ainda projetos e ações que a Oi aposta e acredita e sabe que tem aí uma grande responsabilidade de atuar como organização. Então, o ESG na Oi, ele foi muito do empoderamento daquilo que nós já somos, daquilo que nós já fizemos há muito tempo, e entender qual é a outra missão, qual é o próximo passo que a gente poderia dar. Então, a dica aqui é fugir dos protocolos, né? Olhar para dentro de casa, entender o que a gente faz muito bem e o que a gente, como empresa cidadã, contribui para a sociedade e exercer também, junto a cada colaborador, que ele também exerce a função de ESG no seu bairro, na sua casa, você como um cidadão, né, pagando os seus impostos, honrando os seus compromissos, respeitando o indivíduo, isso também é ser ESG. Então as organizações precisam expandir essa visão de ESG. O ESG não é missão da companhia, o ESG é missão de cada indivíduo, né? Cada cidadão precisa exercer em pequenas atitudes, né, que podem ajudar a transformar o mundo, que podem gerar impactos importantes para uma sociedade, impactos positivos, né? Renata, dentro desses desafios de passar por uma recuperação judicial, como é reter ou atrair talentos para a Oi? Bom, reter talentos é um desafio para todas as organizações, mas entendemos que o propósito precisa estar claro para que as pessoas se conectem. Nem sempre altos salários e um pacote de benefícios, ele sustenta, ele consegue manter as pessoas dentro da organização. Quando você fala que a Oi está passando por um dos maiores processos de recuperação judicial e de transformação já vistos, e de que este será um case de sucesso e que você vai poder contar a história, né, que participou e que ajudou, a gente fala muito, né, de devolver a Oi para o Brasil. Eu acho que esse é um nível de engajamento e um senso de pertencimento que você pode fazer algo além. E o respeito ao indivíduo, né, à sua diversidade, ao seu jeito de pensar, ao seu jeito de olhar o mundo, ele é uma alavanca muito importante. Quando a gente fala de respeito, né, tem se falado muito sobre a questão da diversidade, de dar, né, a oportunidade para que todos possam ser genuinamente quem são por natureza, né? Esse é um trabalho que vai demandar muita atenção e um tempo das organizações ainda. Não é algo trivial. A gente tem muito ainda essa questão dos vieses inconscientes, que muitas vezes está na nossa fala, está no nosso olhar e a gente não percebe. Então, mudar este olhar demanda que a gente possa colocar os assuntos na mesa de forma muito clara, encarar as dificuldades, as lacunas de conhecimento e estar aberto. A organização precisa estar aberta. E a grande força disso vem de um conselho de administração engajado, de uma liderança executiva que encara e que assume, né, suas próprias dificuldades em lidar com isso. O primeiro passo para que a gente possa avançar é entender quais são as nossas dificuldades, que desafios nós temos e como a gente vai poder lidar com isso. Um passo de cada vez, né? É uma jornada longa, mas necessária. Renata, qual é a sua percepção da agenda ESG no mercado como um todo? Você tem notado que as empresas têm adotado uma mesma política ou a conduta de porta para dentro da empresa e para porta para fora? Você tem visto essa coerência? Acho que a palavra coerência ela é bem importante, né? Começar a falar de ESG e se posicionar no mercado de qual é o plano das nossas organizações sobre o ESG requer um olhar interno, né? Requer um olhar de como nós aplicamos o ESG dentro da nossa organização. E o que eu tenho visto é que o tema está sendo muito debatido, ele tem sido pauta de conselhos, de fóruns, de encontros, tem provocado muito
os profissionais a buscar esse olhar. Mas ele não é algo simples de ser aplicado. Um plano ESG requer uma mudança de posicionamento, porque as perguntas difíceis e as decisões difíceis elas vão acontecer. Né? O que vai prevalecer no lançamento de um produto? Né? Aumentar a rentabilidade dele ou abrir mão talvez de um pouco dessa rentabilidade para que ele tenha um impacto social ou para que ele possa ser um agente de transformador no próprio mercado e no próprio setor. Então, assumir compromissos genuínos do que vai ser o ESG dentro da organização, ele é o primeiro passo para que a gente possa começar a divulgar para o mercado o que somos como ESG. E o que a gente percebe é que projetos ou iniciativas de curto prazo, elas não geram o impacto positivo que o ESG preconiza. Mudar o mundo, ajudar a transformar o cenário que a gente vive, requer um investimento contínuo. E aqui a gente não fala somente de investimento financeiro, mas do olhar, de reflexões, de entender qual é o papel que a organização exerce dentro dessa sociedade. Então, o meu ponto de vista aqui é, primeiro, um olhar para dentro de casa. Primeiro, o papel que a organização exerce dentro no olhar ESG. E depois eu acho que a gente está preparado para assumir compromissos formais junto à sociedade e promover ações de médio e longo prazo. Não existe ações ESG de curto prazo, porque é uma construção, né? Gerar impactos perenes e profundos requer da companhia um esforço e ele não é trivial. Você traz exatamente o que não seria um greenwashing, né? Ao contrário, você tem visto movimentos desse tipo, da exploração da agenda ESG sem uma entrega verdadeira e genuína? Eu percebo uma ansiedade de conseguir dar visibilidade para o mercado de ações que as organizações estão fazendo. Mas quando você olha as ações, elas até podem, em um certo momento, ou de bate-pronto, gerar a interpretação de que ela é uma boa ação e de que a empresa está fazendo o seu papel. Mas quando a gente olha a essência de que o ESG ele precisa gerar transformações e que as transformações elas precisam ser profundas, eu consigo perceber que ainda existe uma visão muito rasa do que é de fato gerar impacto positivo para uma sociedade para poder ajudar a transformar esse olhar. Os consumidores, os clientes, quem olha as organizações está atento a isso. E você não consegue permear, você não consegue garantir a manutenção de ações de ESG com ações pontuais, né? Você precisa ter um projeto de médio e longo prazo e de qual é a causa que você quer ajudar. Não precisamos fazer tudo, acho que não é essa a intenção, mas se cada organização assumir um único compromisso e honrar e garantir que o orçamento, que os investimentos ao longo do tempo vão ser protegidos e que esses projetos terão continuidade, é uma grande transformação, sem dúvida nenhuma. Renata, COP27, a COP da implementação. Como a Oi se encaixa na agenda das ODS e essa COP27? Tem alguma ação, algum plano, projeto que a Oi projeta dentro dessa agenda? É uma boa pergunta. Nós chamamos dentro da Oi o nosso plano plurianual ESG. E esse plano ele foi constituído no ano de 2020, com um olhar de qual seria os passos que a organização precisaria dar para chegar lá, né? Então, o primeiro quais eram as ODS que a gente teria potência e teríamos condições de fazer o nosso papel. A primeira delas, então, foi a questão de energia. Então, hoje nós temos uma meta importante que 100% da nossa matriz energética em 2025 será de fontes renováveis. Essa questão do social, da educação,
o nosso Instituto Oi Futuro, que preconiza, né, as ações para a geração de cultura e fortalecimento do processo de educação dos nossos jovens. E essas duas ações são ações contínuas e que a gente vai continuar apostando e investindo junto com parceiros e até com a própria iniciativa público-privada para que a gente possa fomentar a educação. E dentro desse plano, nós tivemos o olhar de que o ano 1 seria um ano de estabilização. Então, quem vai ser essa nova Oi depois da conclusão dos M&As e desse processo de transformação? Estabilizar a organização e entender o que é esta nova Oi é o ano que nós estamos vivendo. Estabilizamos, fortalecemos as ações que já é prática dentro da companhia. No ano 2, nós temos o papel de consolidar. Então, o que de fato será o nosso papel para a geração de valor para a sociedade e que força a gente tem para poder alavancar e fomentar essas ODSs. Para o ano 3, que será o ano de 24, a gente quer levantar uma causa, né, dentro da nossa cadeia de valor, dentro do impacto que a gente tem junto aos nossos clientes. Que causa a gente pode assumir e mobilizar players, concorrentes e sociedade para que a gente possa fazer mais uma entrega. Então, buscar fasear, né, fazer a construção dessas entregas e do posicionamento tem sido uma estratégia muito acertada e que também tira um pouco da ansiedade da organização, né? O que estamos fazendo? Para onde a gente vai? Então, eu acho que isso também dá tranquilidade para que a gente possa fazer as ações e elas possam ser perenes. Renata, gostaria de pedir para você dividir aqui com o Mundo ESG, para todos aqueles que, como empresa, executivos, queiram iniciar a jornada ESG. Por onde deve começar, para que não fique só no discurso, no plano das ideias, para que possa trazer uma materialidade e verdadeira transformação social. O que você recomenda? Bom, acho que é uma ótima pergunta e começar do jeito certo é o primeiro passo para que esse tema possa ser perpetuado dentro da companhia. Então, o meu primeiro conselho, minha primeira recomendação é entender qual é a materialidade do negócio, da sua organização, por onde ela permeia, qual é o impacto positivo e qual é o impacto negativo que ela gera no seu dia a dia. Entender, compreender e dar potência para aquilo que já é feito e que possa ser expandido, que possa ampliar o impacto, é um caminho. Agora, compreender qual é o impacto negativo que essa organização gera e como você pode tratar e desenvolver um plano para responder a esses impactos negativos é o primeiro passo para que o tema ESG possa ser incorporado no business da companhia. Viver o ESG é debater no dia a dia, tomar decisões e muitas vezes abrir mão de algumas atitudes, comportamentos ou de um modus operandi que fazia parte dentro da organização. Então, priorizar ODSs, super importante, não todas, não ao mesmo tempo, e entender quais são os primeiros passos que a organização pode dar para que o ESG possa ser perene, para que ele não seja algo adicional, mas para que ele faça parte do dia a dia e dos debates e das discussões das organizações ao longo da sua jornada de obtenção de resultado, de crescimento e de oportunidades. Renata, que lição! Aprendi muito com você hoje. Muito obrigada pela sua presença. Pessoal, muito obrigada por acompanharem aqui. Por favor, subscrevam, acompanhem, curtam e dividam esse conteúdo rico. Muito obrigada.